plenário da Câmara aprovou agora há pouco a proposta sobre transporte de passageiros por meio de aplicativos e ficou definido que quem vai regulamentar o assunto são os municípios. A gente vai direto ao Salão Verde falar com a repórter Dini Moraes, que tem os detalhes. Olá, Dini. Boa noite, Dini. Como é que ficou, então, essa questão aí dos aplicativos, hein? Boa noite, Jacene, boa noite a todos. Bom, ela foi aprovada, essa lei é uma lei, vale lembrar aí que é a criação de regras para o funcionamento de aplicativos de transporte está sendo discutida aqui na Câmara dos Deputados desde 2016. E essa disputa entre motoristas de táxi e motoristas de aplicativos de transporte já duram alguns anos, né? E essas regras, elas têm o objetivo de pôr fim, então, a essa disputa. Como você falou, Jaciene, realmente a Câmara dos Deputados acabou aprovando que os municípios devem sim regulamentar, ou seja, criar regras para o funcionamento dos aplicativos em cada cidade. No entanto, retiraram algumas exigências, por exemplo, o carro não precisará mais ter placa vermelha e o licenciamento também não precisará estar no nome do motorista e nem ser do município específico em que o carro roda. Foi incluído também um texto que agora vai para a sanção presidencial, a exigência de antecedentes criminais do motorista. Bom, vamos ver como foi o dia de votações que culminou com essa proposta que traz regras para os aplicativos de transporte. O roubo de caixas eletrônicos com o uso de explosivos se tornou frequente no país e chamou a atenção do Legislativo. Nesta quarta-feira, o plenário da Câmara analisou a proposta originária do Senado, que altera o Código Penal para aumentar a punição a quem comete esse crime. A pena pode chegar a quase 17 anos em regime fechado. Como é que alguém pode usar um explosivo e receber uma pena de 1 a 4 anos, quando, na verdade, em 2 anos já está na rua? Menos que isso, nós temos sim que pelo menos aumentar a pena para servir como fator inibidor. Se me perguntarem se o aumento da pena vai resolver o problema, é outra história. Mas se a pessoa souber que ele pode ser apenado de 4 a 10 anos, ele já pensa 2 vezes. É importante ter mais cuidado para que daqui a pouco não tenhamos uma coxa de retalhos chamada de Código Penal. O projeto aprovado que volta ao Senado também prevê o uso de um dispositivo que inutiliza cédulas roubadas em explosões ou arrombamentos de caixas eletrônicos. Aonde essa tecnologia foi implantada, ela reduziu a zero, né, esse tipo de modalidade criminosa, e é essa nossa contribuição que nós queremos dar para melhorar a segurança. Lá na Bahia tem 100 agências fechadas em função de explosão de caixas eletrônicas. Tem o caráter penal e tem esse outro caráter que é negocial. É como se organiza ali o banco com as suas caixas eletrônicas e máquinas de destruição de notas ou de pigmentação ou lá o que for. Não seria o caso de tratar realmente os dois assuntos em um só projeto. Os deputados ainda aprovaram a medida provisória que prorroga até 30 de abril o prazo de adesão ao Refis Rural, o programa de regularização de dívidas federais de produtores e empresas do agronegócio. Esta é a 4ª vez nos últimos meses que o Congresso discute o prazo de adesão a esse programa, que permite parcelar com descontos diversos débitos, entre eles os previdenciários, o chamado Fundo Rural. A MP já foi aprovada pelos senadores horas depois. Todas as dívidas serão perdoadas, impactam na Previdência Social, mas o pior é o exemplo. É o exemplo do refis, o refinanciamento. Ninguém mais paga imposto, é trouxa quem paga imposto no Brasil. Não é nada de estar anistiando a isso e aquilo. Na verdade, nós tivemos aqui 2 decisões do Supremo Tribunal Federal, uma dizendo que era inconstitucional você recolher impostos pela folha e também pelo valor da receita da renda bruta, e o outro agora dando uma outra decisão que é constitucional. Deixou os agricultores numa situação sem saída. E por isso essa medida provisória. Mas o tema mais esperado da quarta-feira foi a regulamentação dos serviços de transporte de passageiros como Uber e 99.
A proposta polêmica já passou por uma primeira análise na Câmara, foi modificada no Senado e agora está de volta à Câmara. A principal dúvida era se o município poderá ou não criar regras para o serviço. Nós somos a favor do município regulamentar, mas mantendo o texto do Senado no item 2 e no item 3, porque esses configurariam uma proibição. Esse plenário não pode colocar mais de 500 mil pessoas na situação de desamparo. Vão continuar existindo os aplicativos. Essa inovação tecnológica não será encerrada por conta dessa lei. Ao contrário, os trabalhadores motoristas terão condições, sim, de ter a sua sustentabilidade. O que a gente quer é que a prefeitura autorize, ponto. Segundo, quem autoriza regulamenta. O que a gente quer é que a prefeitura regulamente, ponto. E se tiver um aplicativo, então, na área de medicina, quer dizer que você pode ter médicos atuando no território nacional sem autorização do Conselho Federal de Medicina? O que deve ser o centro desse debate aqui é o que é melhor para a mobilidade do brasileiro. Qual a lei, qual o projeto que nós podemos aprovar aqui que vai atender o cidadão, que vai garantir o direito de escolha do cidadão. Jaciene, o Salão Verde está nesse momento repleto de pessoas, tanto de pessoas representantes de taxistas, quanto de representantes de motoristas dos aplicativos e também de deputados, todos repercutindo essa decisão agora há pouco do plenário. Eu estou aqui do meu lado com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, que foi autor do projeto de lei que tratava da regulamentação desses serviços de transporte por aplicativos. Deputado, o senhor era a favor das regras mais restritas. Acabou que saíram algumas das regras restritas e o texto acabou ficando um pouco mais amplo. Os taxistas agora no final até reclamaram um pouco aqui, protestaram um pouco no plenário da Câmara. É possível dizer que saiu um texto bom daqui? Olha, saiu um texto fraco, né, no nosso modo de ver, porque, por um lado, é um avanço que permite aos municípios fazerem a regulamentação, e aí cada município vai ter um padrão diferente, evidentemente, de acordo com a posição do prefeito, da Câmara de Vereadores, alguns mais restritivos, outros menos, mas, enfim, os municípios vão poder regulamentar. Nós queríamos que houvesse também a exigência da autorização municipal, porque isso daria mais poder ao município para ele fazer essa regulamentação, daria mais garantias ao município de estabelecer o número mínimo e o número máximo de veículos trabalhando nos aplicativos, o que no nosso modo de ver daria mais condições do município planejar e organizar o serviço. Mas na opinião do senhor, é possível que essa lei, né, que agora o projeto vai para a sanção presidencial, ponha fim nessa disputa que já dura anos aí entre taxistas e motoristas dos aplicativos? Olha, a gente espera que a gente chegue nisso, mas vai depender da habilidade, da sapiência de cada administração municipal. Porque se elas colocarem, por exemplo, um número infinito, como é hoje em São Paulo, de motoristas de aplicativo, que não termina mais, já chegou em 50 mil e deve estar passando disso logo logo, então realmente o conflito não vai acabar nunca e a rentabilidade tanto do táxi como dos próprios aplicativos vai cair e todos vão sofrer prejuízos no médio prazo. Então nós achamos que tem que haver, da parte dos municípios, estabelecimento de parâmetros que garantam a rentabilidade e uma qualidade de serviço. Tá certo. Deputado Carlos Zaratini, autor desse projeto de lei que estabelece aí as regras dos aplicativos de transporte nas cidades, como o Uber 99, e agora esse texto vai para a sanção presidencial. Jaciene. Dini, só para a gente reforçar, para os usuários nada muda, né? Agora vai depender da regulamentação de cada município, não é isso? Exatamente. Agora vai ficar a cargo de cada município estabelecer quais regras devem ser seguidas. Mas o projeto de lei, ele coloca alguns parâmetros mínimos. Por exemplo, o motorista ele precisa ter uma carteira de habilitação categoria B, ele precisa estar escrito na carteira de habilitação dele que ele exerce uma atividade remunerada, precisará apresentar uma negativa de antecedentes criminais e também o município deverá ficar atento se o aplicativo está pagando aí
os tributos devidos e se o motorista também contribui com o INSS. Existem aí algumas regrinhas mínimas que já estão previstas nesse projeto de lei, mas a regulamentação em si, como, por exemplo, a limitação de carros, enfim, outras regras, deverão ser impostas pelo próprio município. Jaciene. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Boa noite.